terceiro diz assim, ó. A terceira coisa que pode nos afastar do nosso propósito, nos tirar do propósito, é logicamente o pecado. O pecado, ele tira você do propósito. Lá em Juízes 16, versículo 4. Algum tempo depois, ele se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek, chamada Dalila. Sansão veio se apaixonar por uma pessoa, além de estar fora do seu povo, ainda o tirava do propósito. Ele foi se apaixonar por uma pessoa, ele já tinha cometido esse erro a primeira vez, voltou a cometê-lo novamente. Se apaixonou por uma pessoa de fora do povo dele. Lá no versículo 6 do capítulo 16, do capítulo 16. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua grande força e como você pode ser amarrado e subjugado. A gente sabe que o inimigo, ele tem o objetivo claro, né? Não precisa ninguém ficar ali falando, comentando. Você sabe, o inimigo, o nome já está dizendo, ele é teu inimigo. Então ele vai querer te destruir a todo momento. Sansão veio se apaixonar por uma pessoa de fora do povo, ainda tirou do propósito, e ela ainda se revela o que ela quer fazer, né? Como no versículo 6 está falando, ela queria amarrá-lo, dominá-lo e subjugá-lo. Ou seja, em João 10:10 diz que o inimigo, ele vem para três coisas: roubar, matar e destruir. Se você sabe qual é o propósito dele, e falando nisso, até o inimigo tem propósito, e ele não sai do propósito dele em nenhum momento. Você pode se desviar do seu, mas ele não deixa o dele. Ele está no propósito dele 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele só pensa em cumprir o propósito dele. E você? Então, se a gente já sabe qual é o propósito do inimigo na vida das pessoas, por que você vai dar ouvidos a ela? A pergunta é a seguinte: qual o caminho que está te levando a pecar e ainda insiste neste caminho? Se você sabe qual o caminho que está te fazendo pecar, está te fazendo parar, está te fazendo ficar para trás, por que você ainda insiste nesse caminho? Por que não muda o caminho? Vou aqui por a quarta questão que pode tirar a gente do propósito é brincar com o pecado. Como brincar com o pecado, irmão Carlos? Tem como colocar o capítulo 16, versículo 7. Aqui Dalila estava com Sansão e, na verdade, Dalila já tinha sido convencida pelos homens, né, por questão de dinheiro, a trair Sansão, né, a conseguir com que ele falasse qual era, da onde que vinha a força dele. E aí, vamos aqui. Depois desse, versículo 7, filho. Ela perguntou: como é que eu posso te dominar? Como é que eu posso te subjugar? Sansão respondeu-lhe: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Primeira mentira de Sansão. Brincou com o pecado. Versículo 11. Depois que ele brincou, ele falou para ela essas coisas, o que aconteceu? Ela fez o que ele falou e falou para ele: olha, os filisteus estão chegando. Ele quebrou, simplesmente era mentira. Ela descobriu que era mentira. Voltou a perguntar dele: o que é que eu posso fazer? E ele falou: se me amarrares firmemente com as cordas que nunca tinham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. O que aconteceu? Mentiu de novo. Brincou com o pecado. Ficou brincando, tipo, eu imagino ele rindo da cara dela, brincando com ela, brincando com o inimigo, rindo para Satanás. Ele falou isso para ela, ela fez, e aí o que aconteceu? Ele arrebentou novamente. Era mentira. O versículo 13.
Dalila disse a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como você pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer as 7 tranças do meu cabelo com os fios em um tear e prendê-las com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças com os fios no tear. Terceira mentira, terceira vez que ele está brincando com o pecado. O inimigo não está brincando com ele. Ela já veio com uma missão em que ela declarou: como é que eu posso te amarrar e te dominar? Ela já falou desde o começo para ele, e ele ficou brincando. Por 3 vezes, ele estava cego pelo pecado. Ele estava apaixonado por ela, então ele estava levando tudo com o coração, só pelo coração. Por isso não notou que o tempo todo ela estava tentando destruí-lo. Por todas as vezes que ele revelava o segredo, mesmo que fosse uma mentira, ela não sabia que era uma mentira, mas fazia para cumprir o propósito dela, que era dominá-lo. Ela estava com o propósito em dominá-lo e entregá-lo a ele. Então, ela não ficou brincando. Ele brincou com ela, mas ela não estava brincando em momento algum. Ela estava demonstrando e fazendo. Porque, convenhamos, se uma pessoa chegar com você e dizer: eu quero te destruir, como é que eu posso te destruir? Aí tu vai brincar com a pessoa, falar para ela 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Ela está dizendo que ela quer te destruir. Mas por ele estar cego, por ele estar apaixonado, né? Ele acabou brincando. O inimigo não vai desistir do seu propósito, principalmente quando abrimos brechas para ele, como foi com Sansão. No versículo 16, Dalila ficou, de uma certa forma, estressada com Sansão de tantas mentiras, né? Mentiu 3 vezes, e o que é que ela fez? Ela foi com ele e falou: por que tu mente tanto para mim? Por que tu me enganas? O que ela fez? Ela ficou importunando o tempo todo ele o cansava dia após dia, ao ponto dele ficar extremamente abatido. É a mesma coisa que o inimigo faz. Se você abrir uma brecha, ele vai te importunar todos os dias, a todo momento, até você cair. Da mesma forma que Dalila fez com ele, como ele falou, ela ficou importunando ele. A todo momento ela ficava: me fala teu segredo, me revela. Como é que eu posso te amarrar? Me revela. Ela perturbou tanto esse rapaz que a mente dele ficou atordoada. E eu creio que no momento de desespero, de loucura para se livrar daquela situação, ele acabou falando a verdade. E aí, foi só ladeira abaixo para ele, né? Minha pergunta fica a seguinte: em que o inimigo tem importunado você para te fazer cair? É em usar droga? É em fumar? É em se prostituir? É em pornografia? É em masturbação? Cobiça? Em que o inimigo tem te importunado para fazer você cair? Como eu falei, o inimigo ele tem um propósito. Todos nós nascemos com um propósito. O inimigo tem um dele. Na verdade, o inimigo, Satanás, ele não foi criado com esse propósito. Ele foi criado com outro propósito. Só que ele não quis o propósito original. Então ele já impôs um outro propósito na mente dele. Mas ele se dedica dia e noite nesse propósito. Ele não deixa. Se você abrir uma brecha, ele vai te importunar até você cair. O inimigo ele não precisa pedir licença. Ele só quer uma oportunidade, uma pequena brecha. Abrir uma pequena brecha é somente o que ele quer. E ele não é educado. Só vai para cumprir a missão que ele veio e pronto. Agora a pergunta é: como eu posso retornar para o meu propósito, meu cara? Primeira coisa que se deve fazer é se arrepender, assim como Sansão fez, né? Ele se humilhou. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, por favor. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e abandona encontra misericórdia. Acho interessante que ele fala que quem os confessa, mas não é só confessar, não é só falar o meu pecado. Eu tenho que abandonar ele.
Não é só chegar aqui na frente, Senhor, me perdoa, e amanhã voltar para o mesmo lugar, a mesma situação. Você tem que abandonar ele de vez. Senão o inimigo vai te deixar por um breve período de tempo e voltar a te acompanhar. Mas se você confessar e abandonar o pecado, começa a florescer novamente o propósito de Deus na tua vida. E você volta a caminhar no caminho. Interessante que Sansão, diz aqui, ó, ele sabia que ele era separado, consagrado a Deus, desde o nascimento. No capítulo 16, no versículo 17, diz que ele é nazireu desde o nascimento, e é revelado a sua mãe. O anjo, quando Sansão foi nascer, né, foi ser gerado, falou para ela que ele era nazireu, ele era escolhido desde o seu nascimento. Mas deixa eu te falar uma coisa, que não é só Sansão que foi escolhido, você também foi escolhido desde o nascimento. Você é separado por Deus. Você veio a esse mundo não por acaso, veio por um propósito. E Deus quer cumprir esse propósito na tua vida. Mas para Ele cumprir, você precisa voltar para o caminho. Você precisa confessar o pecado, deixar o pecado de mão. Amém? Quero convidar vocês a ficar em pé, em nome de Jesus. José vai colocar um louvor. Gostaria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos, meditasse no louvor e pensasse, começasse a imaginar o que tem te tirado do propósito. Não sei se uma dessas coisas que foram faladas é que está tirando você do propósito.